Ele entra sem fazer barulho, ela disse tremendo. O fazendeiro ouviu passos e travou. A tarde caía como chumbo derretido sobre a terra seca. Thomas Wade estava parado na varanda da sua propriedade, os olhos fixos no horizonte onde o sol começava a sangrar laranja contra o céu. Tinha 43 anos, mas carregava o peso de 60. As mãos dele, grandes e marcadas por calos antigos, seguravam uma caneca de café frio que ele esquecera de beber. O vento trazia poeira e o cheiro de sálvia seca, nada mais, nem o som de um pássaro, nem o relinchar de um cavalo. Só o vazio que o oeste sabia fazer melhor que qualquer lugar no mundo. Ele não era homem de muitas palavras, nunca foi, mas tinha sido homem de muita ação, e isso pesava diferente. A fazenda dele ficava a 3 milhas da cidade de Mineral Springs, um lugar que tinha esse nome porque alguém um dia achou que soava promissor. Não havia nada de promissor ali, só terra dura. Gente mais dura ainda e memórias que ninguém queria carregar, mas que ninguém conseguia largar. Thomas bebeu o resto do café frio e sentiu o gosto amargo descer pela garganta. Era assim que tudo tinha gosto agora, amargo e velho. Ele olhou para baixo, para as tábuas gastas da varanda, e viu as marcas de sangue que nunca saíram completamente. Tinha esfregado aquilo durante dias, usado areia, usado soda cáustica, mas a mancha continuava lá, como uma testemunha teimosa de algo que ele preferia esquecer. 3 anos atrás, ele era xerife. 3 anos atrás, ele usava uma estrela no peito e andava com a cabeça erguida. 3 anos atrás, ele tinha uma esposa que sorria quando ele chegava em casa. Agora, ele era só um fazendeiro solitário que mal conseguia manter as cercas em pé e que bebia café frio na varanda enquanto o sol morria mais um dia. Ele se virou para entrar quando ouviu passos, lentos, deliberados, vindo da direção da estrada de terra que cortava a propriedade. Thomas parou. A mão direita foi instintivamente para o quadril, mas a peça não estava mais lá. Fazia 3 anos que ele tinha tirado o cinturão. Fazia 3 anos que ele tinha jurado nunca mais. Os passos ficaram mais pertos. Ele conseguia ouvir agora. Botas pesadas na terra. Alguém que não tinha pressa. Alguém que sabia que ele estava ali. Thomas sentiu o coração bater mais forte. Não era medo, era outra coisa. Era o tipo de tensão que vem quando você sabe que algo vai mudar e você não tem controle nenhum sobre isso. Uma figura apareceu na curva da estrada. Pequena, curvada, andando com dificuldade. Quando ficou mais perto, Thomas viu que era uma mulher, jovem, talvez 20 e poucos anos. O vestido dela estava rasgado na bainha e sujo de terra vermelha. O cabelo escuro caía desgrenhado nos ombros. Ela segurava o braço esquerdo contra o peito, como se doesse. E os olhos dela carregavam algo que Thomas reconheceu imediatamente. Terror. Terror antigo e fresco ao mesmo tempo. Ela parou a uns 10 passos da varanda e olhou para ele. Não disse nada, só olhou. E naquele olhar tinha um pedido mudo, desesperado. Thomas desceu os 3 degraus da varanda devagar. A mulher recuou meio passo. Tudo bem, ele disse, a voz saindo rouca. Não vou te machucar. Ela tremeu. A boca dela se abriu, mas demorou para sair som. Quando saiu, era um sussurro quebrado. Ele entra sem fazer barulho. Thomas franziu a testa. Quem? Ele me pegou na estrada. Eu estava indo para Silver Creek. Ele disse que ia me levar, mas não levou. A voz dela falhou. Ela apertou o braço mais forte contra o peito e uma lágrima desceu pelo rosto sujo. Antes de seguir, comenta aí de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês vivendo isso comigo. E se quiser acompanhar até o fim, se inscreve. É rapidinho e ajuda demais o canal. Thomas sentiu algo se apertar no peito. Ele conhecia esse tipo de história. Tinha ouvido versões dela dezenas de vezes quando era xerife.
E tinha falhado em todas elas. Sempre chegava tarde. Sempre encontrava a vítima depois. Sempre via o estrago. Nunca a prevenção. Você está machucada? Ele perguntou. Ela assentiu. O braço. Ele torceu quando eu tentei sair da carroça. Vem. Thomas fez um gesto para o interior da casa. Tenho um pouco de uísque e ataduras. Vou dar uma olhada nisso. Ela hesitou. O corpo inteiro dela vibrava com indecisão. Confiar em outro homem agora era como pedir para ela pular de um penhasco esperando que alguém aparecesse para segurar. Mas ela não tinha escolha. Então, ela subiu os degraus. Devagar, cada movimento revelando dor que não era só física. Dentro da casa, Thomas acendeu o lampião. A luz amarela encheu a sala simples. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um fogão de ferro, prateleiras com latas e frascos. Tudo limpo, tudo organizado, tudo vazio de vida. Ele puxou uma cadeira para ela e foi buscar o uísque e um pano limpo. Como você se chama? Ele perguntou enquanto examinava o braço dela com cuidado. Sarah, ela disse. Sarah Brennan. Eu sou Thomas Wade. Ele limpou o arranhão no antebraço dela e viu que não estava quebrado, só torcido e machucado. Você tem sorte, não está quebrado. Sorte. Ela repetiu a palavra como se fosse veneno. Não sei se chamo isso de sorte. Thomas não respondeu. Ele sabia que não havia resposta para isso. Ele enfaixou o braço dela com cuidado e então serviu um pouco de uísque em uma caneca. Bebe. Vai ajudar com a dor. Sarah pegou a caneca com a mão boa e bebeu. Fez uma careta, mas bebeu de novo. Então ela olhou para ele e Thomas viu que ela estava tentando decidir quanto contar. Quanto confiar? Ele ainda está por aí. Ela disse finalmente. O homem que me pegou, ele me deixou escapar. Disse que era mais divertido assim. Disse que ia me encontrar de novo. E quando encontrasse... Ela parou. Não precisava terminar. Quem é ele? Não sei o nome, mas ele usa um chapéu preto. Tem uma cicatriz aqui. Ela tocou o lado esquerdo do rosto, do olho até o queixo. E ele trabalha para alguém. Ouvi ele falar. Disse que tinha um trabalho para terminar em Mineral Springs. Thomas sentiu o sangue gelar. Mineral Springs, sua cidade. O lugar que ele tinha jurado proteger e depois abandonado. O que ele vai fazer lá? Não sei, mas ele falou um nome. Brennan, Jacob Brennan. O mundo parou. Thomas a encarou. Jacob Brennan? É meu pai. Sarah disse a voz fraca. Ele é dono da serraria em Mineral Springs. Eu estava indo visitar ele. Faz 2 anos que a gente não se vê. Eu moro em Silver Creek com minha tia. Mas ela morreu mês passado e eu não tinha mais ninguém. Então pensei em voltar para casa. Mas na estrada esse homem, ele me parou. E quando eu disse meu nome, ele sorriu. Sorriu de um jeito ruim. E disse que eu era um presente. Que meu pai ia pagar caro para me ter de volta. Thomas se levantou. Caminhou até a janela e olhou para a escuridão lá fora. A noite tinha caído completamente agora. Lá fora, as estrelas começavam a aparecer, frias e distantes. Ele conhecia Jacob Brennan. Todo mundo em Mineral Springs conhecia. O homem era dono de metade da cidade. Serraria, loja de ferragens. Tinha até participação no salão. Mas Jacob Brennan também era conhecido por outra coisa. Ele não pagava suas dívidas, não pagava o que devia aos trabalhadores, não pagava o que prometia. E quando alguém reclamava, pessoas apareciam, pessoas com armas, pessoas que faziam os reclamantes calarem a boca, permanentemente. Seu pai tem inimigos, Thomas disse, ainda olhando para a janela. Eu sei, Sarah respondeu, por isso eu fui embora. Não aguentava mais. Ele não é um homem bom, mas ainda é meu pai. E se esse homem for atrás dele, ele vai morrer. Thomas completou. Silêncio, pesado, denso. Sarah bebeu mais uísque. Você era xerife, ouvi você falar.
A estrela, a cidade, você protegia as pessoas. Era, Thomas disse. Não sou mais. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. As palavras estavam presas, 3 anos presas. Mas Sarah tinha o direito de saber. Se ele ia ajudar, ela precisava saber quem estava pedindo ajuda. 3 anos atrás, tinha uma mulher, Emily, minha esposa. Ele respirou fundo. Um dia, um grupo de homens entrou na cidade. 5 deles. Estavam procurando um homem que devia dinheiro para o chefe deles. Eu tentei intervir. Tentei fazer meu trabalho. Mas eles não se importaram com a estrela. Não se importaram com nada. E quando Emily saiu da loja de tecidos, no momento errado, no lugar errado, um deles pensou que ela estava tentando ajudar o devedor a fugir. Então ele atirou. A voz dele quebrou. Ele fechou os olhos. Ela morreu ali na rua. Eu segurei ela. Tentei parar o sangue, mas não tinha como. E os homens, eles fugiram. Eu fui atrás. 3 dias, encontrei 4 deles. Matei os 4. Mas o quinto desapareceu. E eu voltei para a cidade sem ele. Voltei sem vingança completa. Voltei vazio. Então eu tirei a estrela. Larguei tudo e vim para cá. Para esse lugar onde ninguém me conhece e eu não preciso proteger ninguém. Sarah ficou quieta por um longo momento. Então ela disse, suave, mas você ainda quer. Thomas se virou para ela. O quê? Proteger. Você ainda quer. Eu vejo. Tá nos seus olhos. Você não consegue deixar de ver o que precisa ser feito. Ela se levantou mesmo com a dor. Eu não tenho o direito de pedir, mas se você puder avisar meu pai, se você puder fazer alguma coisa, qualquer coisa, ele vai te encontrar. Thomas interrompeu. Esse homem, se ele disse que ia te encontrar, ele vai, e quando vier, não vai vir sozinho. Eu sei. Então você precisa ficar aqui. Tranca as portas, não acende luz. E se alguém vier que não seja eu, você se esconde. Sarah o encarou. Você vai ir. Não era uma pergunta. Era uma constatação. E Thomas percebeu que sim, ele ia. Mesmo depois de 3 anos. Mesmo depois de jurar nunca mais. Porque havia uma mulher assustada na frente dele pedindo ajuda. Porque havia um homem na cidade que, mesmo sendo falho, não merecia morrer. Porque havia algo errado acontecendo. E Thomas Wade, por mais que tentasse, não conseguia simplesmente fingir que não via. Vou, ele disse. Mineral Springs não tinha mudado nada. Mesmas ruas de terra. Mesma fileira de construções de madeira desgastada. Mesmo saloon com as janelas iluminadas e o som do piano ecoando porta fora. Thomas entrou na cidade montado num cavalo velho, mas firme, o tipo de animal que não impressionava ninguém, mas que te levava aonde você precisava ir. Ele deixou o cavalo amarrado na frente da loja de ferragens e caminhou pela rua principal. Já passava das 9 da noite. A maioria das lojas estava fechada. Apenas o salão, o hotel e o escritório do telégrafo ainda tinham movimento. Thomas passou pelo salão e ouviu risadas e o tilintar de copos. Vida normal. Pessoas normais fazendo coisas normais, enquanto em algum lugar, nas sombras, algo ruim se preparava para acontecer. A serraria de Jacob Brennan ficava na extremidade norte da cidade. Thomas caminhou até lá, os passos dele ecoando contra as tábuas das calçadas. A serraria estava silenciosa agora, as serras paradas, as pilhas de madeira cortada organizadas em fileiras perfeitas, as como soldados esperando ordens. Havia luz numa janela nos fundos, o escritório de Brennan. Thomas bateu na porta. Esperou passos do outro lado. Então a porta se abriu e Jacob Brennan apareceu. Um homem grande, de ombros largos, cabelo grisalho e olhos desconfiados. Ele olhou para Thomas e franziu o senho. Wade, Thomas Wade, que diabo você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Brennan hesitou, depois deu um passo para o lado. Entra!
O escritório cheirava a serragem e uísque barato. Havia papéis espalhados pela mesa, uma garrafa meio vazia e um revólver sobre uma pilha de documentos. Brennan fechou a porta e se virou. Pensei que você tinha sumido. Faz o quê, 3 anos? 3, Thomas confirmou. E agora você volta. Por quê? Sua filha! A expressão de Brennan mudou. O rosto dele endureceu. Sarah, o que tem ela? Ela foi atacada na estrada. Um homem, chapéu preto, cicatriz no rosto. Disse que estava atrás de você. Disse que ia usar ela para te fazer pagar alguma coisa. Brennan ficou branco. Ele cambaleou até a cadeira e sentou. Maldito seja! Quem é ele? Não sei o nome, mas sei quem mandou. Brennan pegou a garrafa e bebeu direto dela. 1 mês atrás, eu fiz um negócio grande. Madeira para construir uma ferrovia. Recebi o pagamento adiantado. Mas, maldição, Wade, eu precisava do dinheiro para outra coisa. Então peguei emprestado, de um homem que não empresta sem cobrar de volta. E você não pagou. Não consegui. A ferrovia atrasou. A madeira ainda está aqui. Eu não tenho o dinheiro. Thomas cerrou os punhos. Então você colocou sua filha em perigo porque não soube dizer não a um agiota? Eu não sabia! Brennan levantou a voz. Eu não sabia que ele ia atrás dela. Ela estava em Silver Creek. Ela estava segura. Não tá mais. Brennan afundou na cadeira. Passou as mãos pelo rosto. Por um momento, Thomas quase sentiu pena. Quase. Mas pena não salvava ninguém. Onde ela tá? Brennan perguntou. Em lugar seguro, por enquanto. Mas o homem que atacou ela vai voltar. E quando voltar, ele não vai vir sozinho. Você precisa sair da cidade. Agora. E ir para onde? Tudo que eu tenho tá aqui. A serraria, a casa, minha vida. Sua vida não vai valer nada se você ficar. Thomas se inclinou para frente. Esse homem não tá vindo fazer negócio. Ele tá vindo fazer exemplo. E quando ele terminar com você, Sarah vai ser a próxima. Brennan olhou para o revólver na mesa. Estendeu a mão, tocou o metal frio. E se eu lutar? Você vai morrer. Talvez. Ele pegou o revólver e encarou Thomas. Mas pelo menos morro tentando. Fui covarde a vida inteira. Wade, fiz escolhas ruins. Machuquei gente. Afastei minha filha. Mas isso eu não vou deixar passar. Se esse desgraçado quer vir atrás de mim, que venha. Mas não vou correr. Thomas estudou o homem na frente dele. Havia determinação ali. Estúpida, mas determinação. O tipo de determinação que nasce quando alguém finalmente percebe que não tem mais nada a perder. Você vai precisar de ajuda, Thomas disse. Você está oferecendo? Thomas não respondeu imediatamente. Ele olhou pela janela, para a rua escura lá fora. 3 anos ele tinha passado tentando esquecer, tentando construir uma cerca entre ele e o homem que ele tinha sido. Mas a cerca não funcionava, nunca funcionou. Porque não importava quantas vezes você se afastasse, não importava quantas vezes tentasse se esconder. Quando alguém precisava de ajuda, quando havia injustiça, a cerca sumia. E você voltava a ser o que sempre foi. Sim, ele disse finalmente. Tô oferecendo. A noite tinha aquela quietude pesada que vem antes de algo ruim. Thomas e Brennan estavam na serraria, as lamparinas apagadas, esperando na escuridão. Do lado de fora, a cidade dormia. Dentro, 2 homens preparavam-se para enfrentar o que quer que viesse bater na porta. Você acha que eles vêm hoje? Brennan perguntou, a voz baixa. Não sei, mas se eu fosse eles, eu viria. Sarah escapou. Eles sabem que ela pode ter avisado você. Então, ou vêm hoje rápido, ou esperam e arriscam que você fugir. E você acha que eu deveria fugir? Thomas olhou para ele. Sinceramente? Sim. Mas respeito que você tenha escolhido ficar. Brennan soltou um riso sem humor. Engraçado. Nunca pensei que alguém fosse me respeitar por alguma coisa.
A maioria das pessoas só encontra coragem quando não tem mais escolha. Não é vergonha. Eles ficaram em silêncio. Depois Brennan disse: Wade, sobre sua esposa, sinto muito. Emily era uma mulher boa. Ela não merecia. Ninguém merece. Thomas respondeu. Você encontrou todos eles? Os homens que fizeram? 4. E o quinto? Thomas apertou o punho. Desapareceu. Mas se eu um dia encontrar... Ele não terminou. Não precisava. Brennan entendeu. Havia coisas no mundo que não se perdoavam. Havia dívidas que só o sangue pagava. Um som lá fora. Cavalo relinchando. Passos, mais de um par. Thomas levantou a mão, sinal para Brennan ficar quieto. Os dois se moveram para as posições. Brennan atrás de uma pilha de tábuas. Thomas atrás da porta do escritório. De onde estavam, conseguiam ver a entrada principal da serraria através de uma fresta na parede. A porta se abriu devagar. Rangendo, uma figura entrou. Chapéu preto, depois outra, e mais 2. 4 homens no total. Um deles acendeu um fósforo e a luz bruxuleante revelou o rosto do primeiro. A cicatriz, comprida, feia, do olho ao queixo, exatamente como Sarah tinha descrito. Brennan, o homem gritou. Sei que você está aqui, seu cavalo está lá fora, e não adianta se esconder, a gente tem a noite toda. Silêncio. Os 4 homens se espalharam, movendo-se com a confiança de quem já fez isso muitas vezes. Armas na mão, olhos atentos. Um deles chutou uma pilha de madeira, outro examinou o canto escuro perto das serras. O homem da cicatriz parou no centro do galpão e sorriu. Escuta aqui, Brennan, não precisa ser assim. Você sabe o que eu quero. Você tem algo que pertence ao meu patrão. Dinheiro, muito dinheiro. Você devolve, a gente vai embora. Simples. E se eu não tiver? Brennan gritou do esconderijo. Ah, mas você tem. Pode não ter em mão, mas tem essa serraria, tem essa madeira. Vale o suficiente. A gente vai pegar tudo. E você? Bem, você vai servir de exemplo, para ninguém mais achar que pode pegar dinheiro do patrão e não pagar de volta. E minha filha? O homem da cicatriz riu. Ah, sim, a menina. Bonita. Pena que ela escapou. Mas não se preocupe, a gente vai encontrar ela. E quando encontrar... Bem, o patrão é generoso. Talvez ele deixe ela viver. Como entretenimento. Thomas sentiu o sangue ferver. Essa risada, esse tom. Ele tinha ouvido antes. 3 anos atrás, na rua de Mineral Springs. Quando Emily caiu. Quando o sangue dela manchou a terra. Essa mesma risada arrogante, cruel, vazia de humanidade. Ele saiu do esconderijo. A arma na mão, firme. Vocês falam demais. Os 4 homens se viraram. O da cicatriz arregalou os olhos. Quem diabo é você? Alguém que devia ter aparecido 3 anos atrás, Thomas disse. Tudo aconteceu rápido. O homem da cicatriz puxou a arma. Thomas foi mais rápido. O tiro ecoou. O homem caiu, segurando o ombro. Os outros 3 reagiram. Brennan saiu do esconderijo e atirou. Um deles levou no peito e desabou. Os outros 2 se abaixaram e começaram a atirar de volta. Madeira estilhaçou. Faíscas voaram. Thomas rolou atrás de uma pilastra e atirou de novo. Acertou um no braço. O homem gritou e largou a arma. O último continuou atirando, desesperado agora, percebendo que estava perdendo. Brennan avançou, imprudente. Thomas gritou para ele voltar, mas era tarde. O último atirador acertou Brennan na perna. Ele caiu. Thomas aproveitou a distração e atirou. O tiro pegou o homem no peito. Ele cambaleou, tentou levantar a arma mais uma vez, mas não conseguiu. Caiu de joelhos, depois para frente. Silêncio, ensurdecedor. Thomas correu até Brennan. Você tá bem? Acertaram a perna. Dói pra caramba, mas eu vou sobreviver. Brennan olhou para os corpos no chão. Eles estavam mesmo planejando me matar. Sim, e Sarah? Sarah tá segura. E agora que esses estão fora do caminho, ela vai continuar segura. Thomas ouviu um gemido.
O homem da cicatriz ainda estava vivo, segurando o ombro ensanguentado. Thomas caminhou até ele e apontou a arma para baixo. Quem mandou você? O homem cuspiu sangue. Vai se ferrar. Thomas pressionou o cano da arma contra a testa do homem. Última chance. Garrett, o homem disse finalmente. Garrett Lynch. Ele é dono de metade do território a oeste daqui. E você acabou de assinar sua sentença de morte. Amigo, ele não vai deixar passar. Então ele sabe onde me encontrar, Thomas disse. Ele puxou o gatilho. Não houve som dessa vez. O revólver estava vazio. Mas o homem da cicatriz não sabia. Ele desmaiou de puro terror. Amanheceu cinzento. Thomas levou Brennan para o médico da cidade. O velho Doc Harrison limpou e enfaixou a perna com eficiência. Vai ficar manco por um tempo, mas vai sarar. Obrigado, Doc, Brennan disse. Depois Thomas o levou de volta para casa. Uma casa pequena, simples, com um jardim maltratado na frente. Brennan sentou na varanda e olhou para o horizonte. Vou ter que vender a serraria, ele disse. Não tem como pagar Garrett Lynch. Ele vai querer mais sangue. Não, Thomas disse. Garrett Lynch vai saber que se ele vier atrás de você, ou de Sarah de novo, eu venho atrás dele. E dessa vez não vou parar até terminar o trabalho. Brennan olhou para Thomas. Você ia fazer isso? Mesmo depois de tudo? Sim. Por quê? Você não me deve nada. Eu sou só um velho idiota que tomou decisões ruins a vida inteira. Thomas pensou em Emily. Pensou nos 3 anos tentando esquecer. Pensou em Sarah, tremendo na varanda dele, pedindo ajuda. Pensou em todas as vezes que ele tinha chegado tarde demais, falhado, perdido. E pensou que talvez, só talvez, essa vez ele tinha chegado a tempo. Essa vez ele tinha impedido o pior, porque todo mundo merece uma segunda chance. Ele disse, até você. Brennan assentiu, os olhos úmidos. Obrigado, Wade. Thomas voltou para a fazenda quando o sol já estava alto. Sarah estava esperando na varanda, os olhos ansiosos. Quando ela viu ele, correu descer os degraus, mas ele levantou a mão. Seu pai está bem. Levou um tiro na perna, mas vai sobreviver. Sarah deixou escapar um suspiro de alívio. E os homens? Não vão incomodar mais. Você os matou? Alguns. Ela assentiu. Não havia julgamento nos olhos dela, apenas aceitação. Assim era o Oeste. Às vezes a justiça tinha que ser dura, às vezes era isso ou nada. Obrigada, ela disse. Thomas balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Preciso. Você não precisava fazer nada, mas fez. Arriscou sua vida. Por mim, por meu pai. Isso significa mais do que você imagina. Thomas sentiu algo estranho no peito. Algo que ele não sentia fazia muito tempo. Paz. Não completa. Nunca seria completa. Mas uma paz pequena, frágil, do tipo que nasce quando você sabe que fez a coisa certa. Você vai ficar? Sarah perguntou. Com seu pai, quero dizer. Não sei ainda. Talvez. Ou talvez eu siga a viagem. Encontre um lugar novo. Recomece. Recomeçar é bom. Eu recomendo. Thomas deu meio sorriso. Mas se você precisar de qualquer coisa, eu vou estar por aqui. Você vai voltar a ser xerife? Ele hesitou. Olhou para baixo, para as mãos. Mãos que tinham segurado uma arma essa noite. Mãos que tinham salvado vidas, mas também tirado outras. Não sei, mas sei que não vou mais ficar parado quando alguém precisar. Sarah sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Isso já é um começo. Ela entrou na casa e voltou com uma trouxa pequena, suas coisas. Thomas ofereceu levar ela até a cidade. Eles cavalgaram em silêncio, o sol quente nas costas, o vento soprando suave pela planície. Quando chegaram em Mineral Springs, Sarah desceu na frente da casa do pai. Brennan estava na varanda, apoiado numa bengala. Quando viu a filha, o rosto dele mudou. Algo se abriu ali. Algo que tinha estado fechado por muito tempo. Sarah, pai,
Eles se abraçaram. Desajeitado, hesitante, mas real. Thomas observou de longe e sentiu que sim, talvez houvesse redenção no mundo. Não para todo mundo, não para tudo, mas para alguns, para as pessoas dispostas a tentar. Ele virou o cavalo e começou a cavalgar de volta para a fazenda. Mas antes de ir, ele parou, olhou para a cidade, para o salão, para o hotel, para a rua onde Emily tinha caído. E naquele momento ele decidiu. Não ia mais fugir, não ia mais se esconder. Se Garrett Lynch viesse, que viesse. Se outro problema surgisse, ele ia enfrentar. Porque essa era a única maneira de realmente viver, não evitando a dor, mas atravessando ela. Não esquecendo, mas carregando e usando o que você carrega para ajudar alguém mais. O sol estava começando a se pôr quando Thomas chegou na fazenda. Ele desmontou, amarrou o cavalo e subiu os degraus da varanda. Sentou na cadeira velha, olhou para o horizonte onde o céu sangrava dourado e laranja e pela primeira vez em 3 anos, sentiu que talvez, só talvez, ele pudesse dormir sem pesadelos essa noite. E foi ali, entre o pó e o silêncio, que ele entendeu. Às vezes, a justiça não grita, ela só descansa. Se essa história tocou você, deixa um comentário. E se quiser mais, se inscreve. A próxima já está quase chegando.